Opa, olha só quem voltou, mais um tutorial aqui nesse canal, quem diria, não é mesmo? Já que eu expliquei de easing e fluidez e aparentemente como foi um tutorial útil, vamos para a segunda parte, não é mesmo? Vamos para um segundo tutorial, que é criar personagens. Não vou ficar explicando aqui, né, sobre o áudio, eu não vou ficar tendo a explicação em forma teórica, vai ter mais questão prática mesmo, porque criar personagem é mais mostrar do que ficar explicando em questão de teorias. Então eu vou falar só os tópicos do que vai ser mostrado no vídeo e o resto vai ser só eu criando e explicando mais ou menos como que faz. E nesse vídeo vocês vão aprender a como criar uma base, vocês irão também aprender como criar roupas, fazer seus detalhes mínimos, vão ser pequenos detalhes, sejam calça, camiseta, blusas, esses detalhes um pouco mais simples, no vídeo vocês vão entender. Cabelo, vocês vão aprender como fazer cabelo também, de uma forma mais simples, seja aquele só o contorno, o cabelo por sua forma, em silhuetas, diria, em silhueta, sinueta, não sei, esqueci como eu disse essa palavra. Mais nessa questão mesmo. Cabelo detalhado, sendo o seu cabelo com as formas um pouquinho mais ou menos como as roupas, né? Alguns detalhes aqui e ali, sejam fiapos ou contornos, seja outlines, como eu diria, sejam uns contorninhos, outros detalhes com cor, adicionar mais cores neles e criar cabelo móvel, que é o que eu costumo usar entre os meus personagens, que ele exige um pouco mais de movimento dentro das animações. Isso é mais para questão de animação. Claro, fica bonito nos personagens, obviamente. Dependendo de como você for fazer, ele fica até bonito, mas ele é mais para essa questão de animação, já que o cabelo terá movimento. Detalhamentos extras, eu não tive um nome essencial para isso, eu deixei como detalhamentos de roupas e tatuagens. Isso seria mais um detalhamento do caso tipo faixas, desenhos nas roupas e tatuagens, é claro. Isso também se contar com um cinto, quem sabe, um cinto, uma marca, um símbolo, quem sabe, seria até isso também. Isso vocês irão aprender. Rostos, também eu falarei sobre rostos, não vai ser apenas personagens de uma maneira simples, vai ter rostos também. E por último terá personagens 360. Só para deixar claro, isso aqui é só útil para você usar personagem nesse ponto, que é personagens em outras perspectivas. Ele exige um pouco mais de trabalho, porque você está redesenhando aqueles detalhes em ângulos diferentes, obviamente. Então é isso, eu não vou ficar explicando muito, já que não vai exigir demais, então isso vai ser diretamente pro vídeo, e são esses os tópicos. Isso tudo será requisito mais para os personagens. Logo terá outras coisas, seja objetos, cenários também terá, os backgrounds, é claro, logo vai ter isso, mas esse vídeo vai ser focado só para os personagens, então bora lá. Bom, vamos continuar com o tutorial de criar personagens. De começo vamos criar uma base, porque para você ter um personagem você precisa de uma base. Logo de cara, você já pode ver que tem um segmento padrão aqui. Tem as outras ferramentas aqui para adicionar e algumas coisas aqui do lado, mas vamos em partes. Vamos clicar na figura e vamos descer a barra. Aqui tem as espessuras. Eu geralmente deixo 50 para uma parte do corpo. Inclusive essa figura aqui já de início eu já uso ela como corpo. Eu já vou fazer o torso do personagem. Eu deixo diminuir um pouquinho aqui e vou fazendo as divisões. Faço sempre 3 pro corpo. Aumento um pouquinho, deixo mais largo. Um pouquinho assim mais largo. Aumento mais uma pro pescocinho. Diminuo bastante, que é o pescoço. E coloco um círculo para a cabeça. Eu diminuo um pouco para o pescoço ficar menorzinho. Aumento a cabeça um tanto. E aqui está o torso. Dá para perceber mais ou menos que fica como um torso aqui do personagem. Vamos deixar tudo reto, certinho. E beleza, temos o torso. Agora vamos fazer os braços. Eu pego diretamente aqui na ponta do torso, que é onde fica o braço. O ombro, claro. Já arrasto mais ou menos para onde eu quero. Onde vai ser o braço, obviamente. Acho que mais ou menos aqui tá bom. E arrasto o outro para criar o antebraço, se não me engano. Acho que é antebraço o nome. Depois eu alinho eles
mais ou menos assim. Tá muito grande, tá muito grosso o braço. Eu diminuo ele também. Eu diminuo eles para deixar no tamanho simetricamente certo. E fica mais ou menos assim, né? Nesse tamanho tá bom. Ah, como que eu coloco mais segmentos? Para poder gerar esses outros segmentos, como que eu gero eles? Eu clico na ferramenta que eu quero, no segmento que eu quero. Vou na figura aqui ou no centro, tanto faz. E arrasto, seguro e arrasto, que ele já vai gerar o segmento. Isso tanto com os outros também. Seguro, arrasto, gera o segmento. Mas eu quero parar de gerar os segmentos, eu quero mover ele. Eu clico aqui em nenhum e eu começo a mover. Já consigo mover eles. Caso você faça alguma besteira, é só fazer ou desfazer, claro. É aqui em cima. E para você mover, obviamente, você clica no nenhum, como eu já falei. E aí você consegue mover e não vai criar mais segmentos. Agora, vamos criar as pernas. Eu sempre deixo as pernas separadas do corpo. A movimentação seguinte eu deixo separada. Que é padrão dos bonecos, a gente sempre deixa eles assim. Eu vou fazer ele mais ou menos aqui, segmento, né? Tá aí as pernas. E aqui está a base. Agora que vem o negócio. Quando você clicar, você quer copiar agora, você quer fazer essa mesma coisa com os braços. Vou diminuir até um pouco, que acho que tá muito grande. Tá aí. Tá melhor. Ficou um pouquinho menor, mas tudo bem. Agora que vem outra parte, que é você copiar, fazer a mesma coisa com o outro braço. Você fazer o outro braço. Você pode fazer o seguinte. Você pode fazer a mesma coisa, assim do zero. Ou você pode só copiar e colar ali. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai copiar esse segmento daqui, que ele é colado com este outro. Tudo que é colado com o outro, você tem que pegar o seu principal segmento que move todos eles. Você tem que pegar o principal que move todos eles para poder e copiar ele. Aqui embaixo você vai descendo até chegar nessa parte aqui onde tem esses apagar e o copiar. Quando você quer copiar tudo que está aqui, você tem essa opção de copiar segmentos filhos. Essa daqui, copiar segmentos filhos. E no momento que você for em outro segmento diferente, ou nele mesmo também, pode ser. No momento que você for em outro segmento ou nele, e você clicar em colar, tá todos eles ali. Se eu for só em um, ele copia só o segmento. Aí vamos comprar o braço e gerar aqui de novo no negócio. Colar, pronto. Tá aqui os dois bracinhos do personagem. Mesma coisa com as pernas. Deixa eu ajustar aqui. Para fazer a mãozinha ou esse pé, é só um segmento pequenininho. Não existe muito trabalho, só um segmento assim menor. Aí copia e cola aqui nele também. Pronto. Vem aqui. Tem que ser sempre desse jeito, porque se você colar num lugar errado, ele vai ficar torto. E no momento que você mover, fica esquisito. Fica muito esquisito. Então presta atenção onde você está colando esses segmentos. E para apagar, um esquema semelhante. Eu posso deletar um segmento. Se eu deletar um segmento, os outros vão continuar. Se eu apagar, deletar segmentos filhos aqui embaixo, apagar tudo. Então fica de olho nisso também. Eu posso dividir também os segmentos, que ele fica mais divisório assim. Caso você crie um segmento específico e queira dividi-lo para contornar alguma coisa, você pode colocar ele e ir dividindo. Clicando assim mais ou menos que você vai dividindo ele. É útil também. E aqui está a nossa base. Recomendo você ir fazendo isso aos poucos para você entender como que é, até você se adaptar a isso. E aqui está a nossa base. É bem simples, ficou feia inclusive, ela tá bem feinha. E agora vai um ponto que eu quero dizer a vocês. Para uma base, não há uma base específica para uma animação. Inclusive até essa feiona aqui que eu fiz pode ser útil para uma animação. Ela é esquisita mesmo, mas vai ser útil para animação. Por que eu tô dizendo isso? Porque cada um tem um estilo diferente para criar coisas e até mesmo para fazer animações. Então, se você quer uma base específica, é bom você ir se adaptando ao que você vai criando.
Porque isso você vai tendo um gosto pelo seu trabalho e vai melhorando cada vez mais. Porque você gostar bastante do seu trabalho, você gostando do que você faz, você vai melhorando também aos poucos o seu estilo. E vai aprendendo mais coisas. Então, é bom você ir treinando essas coisas e gostando do que você vai criando. Mesmo que assim, no começo você vai achando ruim, vai se adaptando com as coisas que você for criar. Tipo, bases assim, ou até efeitos, vai se adaptando a elas que você for criando. Porque assim você se apega mais ao seu trabalho. E isso é bom demais. Acredite em mim, isso é muito bom, você se apegar ao seu trabalho. Porque você valoriza bastante com o que você tá fazendo. E cada um tem um estilo de base diferente. Tipo, tem bases mais finas, umas bases, por exemplo, assim, muito finas. Obviamente não é esse tipo, mais ou menos assim. Bases mais longas, parece um Slenderman. Tem com muitos segmentos, tipo, muitos segmentos de curvas assim. Braços gigantes também. Pode ter uns bichos muito esquisitos no meio disso também. Pode ser uns bichos mais ou menos assim. Algo muito esquisito também. Então isso varia bastante. Se você tem alguma base específica, é bom treinar o seu estilo assim, até você adaptar e gostar do seu trabalho. Caso você queira uma coisa mais estranha assim, quer fazer algo bem esquisitão, pode ser assim. É muito simples também de se fazer. Bom, como vocês puderam ver, o vídeo ficou muito grande e eu vou ter que acabar dividindo ele em partes para não cometer o mesmo erro do vídeo anterior. E ficou 44 minutos. Então eu vou dividir eles em partes, mas vai ser o mesmo conceito, tudo vai estar aí certinho, bonitinho. Então só vai ser dividido em muitas partes. Tem muito conteúdo, então vai ter muitos vídeos de criar personagens, inclusive até de outros conteúdos à frente, seja de lutas, cenários também, então vai ter que acabar sendo dividido. Mas é isso, compartilhe pros amigos, pros familiares que gostam de animação. E se até agora o tutorial com a base foi útil, comenta aí nos comentários. Comenta aí o que você achou, se foi útil criar a base, se você achou fácil, simples e se minha explicação foi boa. É isso, obrigado.